Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido por intermédio do canal 49 na cidade de Fresno todos os domingos, às 7 horas da noite. Este programa é repetido às terças-feiras, às 6h30 da manhã. Este programa Nossa Fé, Nossa Vida pode também ser visto no YouTube, a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar do mundo, na internet. Basta ir ao YouTube e escrever Nossa Fé, Nossa Vida, e assim aparecem todos os programas. Depois vocês escolhem a data apropriada, que neste caso é de 18 de novembro. Hoje é o 33º domingo do tempo comum e é o dia 18 de novembro. O ano comum, o ano litúrgico, está-se a chegar ao fim. Domingo que vem já é o domingo de Cristo Rei, a festa de Cristo Rei do Universo. E assim acaba-se o ano litúrgico e na outra semana já é o Advento. Eu sou o diácono João Sousa, da Diocese de Fresno e da paróquia de Santa Brígida, em Hanford. Estou fazendo o programa juntamente com o meu irmão, Jorge Sousa de Terloc. Boa noite, Jorge. Como é que estás? Está bom? Eu estou bem, e tu? Bem, obrigado. A modos de celebrar o Thanksgiving já esta quinta-feira? Já, vais ter a tua família lá, toda? Os teus filhos todos? Possivelmente não. Normalmente eles vêm de Los Angeles para o Natal e celebram o Thanksgiving em Los Angeles com as famílias. A gente, quando eles eram novos, andávamos sempre juntos, íamos para Terloc, contigo, com a tua esposa, os vossos filhos, e juntávamos ali umas 50 pessoas para o Thanksgiving. Mas as famílias foram crescendo, eles foram caminhando, e agora é diferente. Agora vamos também ter os nossos filhos em casa, desta vez. Ela está em Nova Iorque, ela está na área de Los Angeles, São Bernardino. Portanto, esperamos os dois que venham e vamos passar uns dias juntos, com a família e também com os irmãos e os primos, que eles gostam muito de passar tempo com os primos. Sim, senhor. E isso é Interlock, não é? Interlock, sim. Sim, senhor. Pois deve ser um tempo alegre. O Thanksgiving realmente é um dos melhores feriados que a América tem. Esta coisa de, no fim da colheita, parar um dia para olhar para trás e dar graças a Deus por aquilo que recebeu, acho que é uma grande ideia. Eu acho que é muito parte da nossa vida espiritual, da nossa vida social, com pessoas, dizer obrigado uns aos outros, pelo que recebemos de cada e por quem as pessoas são. E eu gosto sempre na missa, na Nossa Senhora da Assunção, tem sempre várias pessoas que são convidadas a vir dizer o que é que eles dão a ação de graças no ano passado. E há sempre histórias fantásticas das pessoas terem passado por momentos difíceis e terem ressuscitado esses tempos difíceis. Sabes quem é que tem a maior dificuldade neste dia? É os ateus, porque eu não tenho a quem agradecer. Acredito, mas comem há mesmo por um, não é? Eles comem, mas não deviam comer. Que eles não têm ninguém a quem dar graças. A dar graças. Isto é o dia da ação de graças. Assim mesmo. Assim mesmo. Yes. Mas é de louvar a América e os fundadores desta nação. Se fosse hoje, talvez já não instituíam um dia destes. Não era contra a lei, não estava na Constituição, ia haver tantas razões. E há pessoas que ficam pisadas, magoados, que andam para aí a dizer obrigado a um Deus que para eles não existe ou que não é importante. Portanto, tenho quase a certeza que não aconteceria. É um dia muito bom. E a gente, à medida que vai passando os anos, vai-se apercebendo de que, afinal, nada temos que seja nós. Tudo o que nós temos, recebemos de Deus. Aliás, São Paulo diz, creio que na sua carta aos Romanos, o que é que tu tens que não tenhas recebido de Deus? Nada? Nada. Não temos nada que não tenhamos recebido. E se achamos que temos muito, então temos que agradecer e agradecer muito. Sim. E temos este Dia Nacional para rezar, para dar graças a Deus, para estar com a família, convívio.
Tu lembras-te que aí há muitos anos, os Sousa de Terloc tinham sempre um jogo de futebol contra o Tencourt de Relmar. Sim. E já aos últimos anos já andávamos com as pernas às costas, como eles diziam. Arrastar os pés, porque a gente era mais velhos do que eles e já não podíamos, eles eram novos e fortes. E a gente estava à frente. E creio que a gente tinha ganho, não sei, 4 ou 5, e eles tinham ganho menos do que a gente. E eles disseram, enquanto não ficar igual, isto não para. Cadeira de rodas para os Sousa. E então às tantas ficou, não sei se a gente tinha ganho 4 e eles tinham ganho 4, ou lá que era o número. E dissemos, ok, agora para aqui. E agora a gente olha a bola e a gente vê-a passar, mas a gente já não vai atrás dela. Só na televisão agora. Um senhor, a gente foi visitá-lo uma vez a São José, e ele tinha um gato de estimação, um gato muito velho. E o gato já não andava muito, nem nada. E a gente começou, ele queria nos contar, o gato, que aquele gato que lhe caçava ratos, e era muito ativo, e etc. E eu perguntei-lhe, e ele ainda caça ratos? Ele disse, não. Ele agora ficou velho, e quando vê um rato, ele fecha os olhos. Ele não quer ver. E a gente também agora, já com a nossa idade, já não podemos ir atrás de uma bola. Já nem sequer. Às vezes os meus netos estão assim a brincar com coisas, ou outras crianças, e passa a mesma pessoa, antes quer fechar os olhos, de que ir atrás de uma bola que a gente já não a apanha. Eu acredito. É dores em todos os lugares. Não, estou lembrado várias vezes que me pisei a jogar o futebol. Quem é que pensa nisso? Mas agora nos lugares que eu me pisei mais, eu sei que ainda existe lá alguma coisa. E quando ficares velho, como é que vai ser? Já estão lá. Já está lá. És um rapaz novo. Sim, senhor. 18 de novembro, 33º domingo do tempo comum. Queres ler a primeira leitura? Sim. A leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos num livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jorge, a gente vê agora aqui uma mudança no estilo da linguagem usada na Escritura. Não, até aqui ouvíamos narrativa, por exemplo, o Elias ele contou com o profeta Elias, etc, etc. Agora estamos a ver uma linguagem apocalíptica, no fim dos símbolos e imagens que até é um bocadinho difícil de interpretar. Este livro da profecia de Daniel foi escrito mais ou menos no ano 165 a.C. e relata um personagem que viveu cerca de 500 e tal anos antes de Cristo. Isto foi num tempo de perseguição em que o Império Grego se expandiu por toda a parte, incluindo na Palestina, conquistou a Terra Santa, e havia um governador grego, Antíoco Epífanes, e ele desacralizou o templo, pôs a deusa, não sei se foi a Diana ou uma delas, um deus dos gregos, no altar, no templo em Israel, em Jerusalém. De maneira que isto era um tempo de muito sofrimento, muitos judeus, milhares, foram mortos, etc. E neste tempo de angústia, o escritor escreveu este livro para dar alento ao povo, mas tinha que usar uma linguagem cuidadosa, porque senão isto ainda podia causar mais sofrimento
ao povo, e por isso usa essa linguagem apocalíptica. Apocalipse, pois, quer dizer revelação, em que eles querem revelar verdades, mas revelam-nas de uma maneira sutil, só para os que creem. Os que não creem leem isto, mas isto não quer dizer muito. O que é que querias dizer mais sobre esta primeira leitura? Faz-me lembrar um pouco um livro do Apocalipse também, porque também naquele tempo os cristãos já estavam a conhecer a perseguição, já estavam a dar as suas vidas por Cristo e, portanto, também há muito esse sentido também da perseguição. Mas como também Miguel que ia proteger o seu povo, como nós também, então, um certo sentido, também faz-me lembrar o nosso anjo da guarda, que também nos protege e que vai proteger o seu povo. E, portanto, em todas as horas, em todos os tempos da Igreja, houve essa perseguição. A ler isto também faz-me lembrar os nossos tempos. Há muita perseguição contra os cristãos. Em todos os lugares, aqui na América também já se começa a ouvir muito, na Europa e tudo, as leis todas contra o que nós achamos que é a vontade de Deus, que é a vida, há muito a morte, esta civilização da morte. E, portanto, também acho que neste momento também surgirá Miguel para nos proteger. É a única vez na escritura do Antigo Testamento que se menciona Miguel, o arcanjo Miguel. E também uma outra coisa que é das primeiras vezes mais aberta, que se fala da ressurreição. Sabes que no começo do judaísmo não se acreditava ou não se falava muito da ressurreição. Isso foi desenvolvendo depois. E aqui é a vez mais clara, em que se diz: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Também se fala um bocadinho da justiça, porque aqueles que acordarem, aqueles que ressuscitarem, quando ressuscitam, não vão todos para o mesmo lugar. Aqui diz, uns vão para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Tem ensinamentos muito interessantes que são novos. Caros amigos, é tempo do intervalo. A gente volta daqui a um minuto. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, boa noite e bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Nós vamos agora à segunda parte deste programa e vamos ler o Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também,
Quando vires acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto e está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jorge, aqui também há um bocadinho de linguagem apocalíptica, como vimos na primeira leitura do livro de Daniel, ou não há? Também há. E também, eu estava a pensar, já passei por dias assim que parecia com grande aflição e que tudo acabaria e como é que eu ia sobreviver. E eu acho que todos nós temos também nas nossas vidas dias em que grande aflição, com muitas doenças, com muitas, talvez, problemas de família, parece que nunca mais acabam. Yeah. E Deus, Cristo, não tinha papas na língua. Ele dizia mesmo as coisas como são. Porque no fim da nossa vida, tudo isto acontecerá. Porque nós, sejam lá quantos anos, muitas vezes as pessoas falam no fim do mundo. E eu realmente não me preocupo muito disso, porque o fim do mundo é quando eu morrer. E o fim do teu mundo? O fim do meu mundo e do mundo é quando eu morrer. E tenho a certeza, muitas vezes, nós, no fim das nossas vidas, vamos ter aflição, que nós sabemos que vamos ter que encontrar Cristo. E é um dia também de alegria, porque sabemos que o nosso Salvador nos chama, mas também somos humanos, passamos pela nossa aflição. Yeah. Até o próprio Jesus esteve na da morte, não é? Sim. Suou sangue no Jardim das Oliveiras, em Getsemane. E portanto, isto tem vários níveis da gente ver isto, não é? A gente pode ver isto até mesmo Jesus a falar da sua morte ali a dias. Não é? Em que para os discípulos foi uma hora de aflição. E aqui esta de que o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu. Também uma das maneiras de interpretar isto pode ser que há ocasiões na vida em que o tempo para nós não conta. A gente não está lá a ligar ao tempo, nem às estrelas, nem ao sol, nem à lua. A gente está atribulado, está cheio de medo, está cheio de aflição. E a morte de Jesus foi isso para os discípulos, uma coisa aterrorizante para eles, perderem aquele em quem eles puseram toda a sua esperança e da maneira que foi, não é? Só os escravos é que eram mortos daquela maneira, na cruz, e o seu mestre ali pendurado, morto, acabou-se. De maneira que Jesus pode também, de uma certa maneira, estar a dizer isto para eles se lembrarem de que no meio disto tudo aparecerá o Filho do Homem. É uma questão de tempo. 3 dias depois ele ressuscitará. Disse Jesus pelo menos 3 vezes antes da sua morte, abertamente, que virá o Filho do Homem. Mas eles já não esperavam isso. E depois tem outras ocasiões em que começaram logo as perseguições, quer mesmo em Jerusalém, eles mataram São Tiago, o irmão de João, de São João, e depois aqueles que foram para mais longe, e em Roma, Estevão, o primeiro diácono da igreja, e que foi também o primeiro mártir da igreja do tempo depois de Cristo, e assim por diante. Agora, há um outro nível de ver isto, não é? Que é o fim do mundo, que também virá. E a igreja, penso que escolhe estas leituras assim, porque nós estamos a terminar o ano litúrgico. Domingo que vem já é o domingo de Cristo Rei, em que celebramos o fim dos tempos e em que Jesus virá como Rei do universo, entregará o reino a seu Pai e acabar-se-á a época da salvação. Depois o reino já está no céu, na presença de Deus.
E a Igreja quer nos levar a olhar também um bocadinho para o fim dos tempos, que virá. Jesus virá no fim dos tempos. E a gente pode ver a estes níveis todos. O que é que tu dirias a respeito de cada um destas coisas? Eu acho que é olhando para o fim dos tempos que afeta a nossa vida agora. E, portanto, eu acho muito interessante que pouco antes de Cristo morrer e ser crucificado, os apóstolos estavam a falar entre si quem é que era o mais importante, quem é que ia ter, talvez já tinham tudo planeado, quem é que ia ser o ministro dos negócios estrangeiros, quem é que ia ser isto e tudo. E, portanto, nós quando Cristo falava, era a dizer, quero já ordenar a tua vida antes de chegar a esse ponto, para que quando chegar a esse ponto não sejas abalado. E é muito fácil hoje em dia, quando a Igreja passa por crises, as pessoas ficam abaladas. Mas Cristo não nos deixa, como também não deixou os apóstolos, e quando eles fugiram e tiveram muitas dificuldades, Cristo nunca os deixou. E, portanto, também no fim do mundo, Cristo não nos deixará sozinhos, Ele estará connosco. Mas tu abriste a porta aí para a gente falar sobre a crise que está passando na Igreja hoje em dia, sobretudo com o abuso sexual por parte do clero, e que esses crimes foram cobertos pelos bispos. E os leigos e o clero que não fez isso, hoje em dia sentem-se um bocado traídos, sentem-se muito mal, sentem vergonha até do que aconteceu na Igreja. Fala-nos um bocadinho de como é que tu vês este abuso sexual e de como é que nós cristãos devemos encarar isso e como é que vamos para a frente. Eu sinto muita tristeza, traído por todos esses padres ou bispos que têm traído o seu povo, e não como um pai de família que abusa a filha, trai também a filha, e portanto isso marca. Para mim tem marcado muito neste momento, mas a minha fé não é nas pessoas, a minha fé é em Cristo, a minha fé é em Deus. Eu acho que também que nós temos que pensar que não é pior na Igreja Católica, que é noutras igrejas, ou que é no mundo em geral. Uma porcentagem de pessoas abusam outras pessoas sexualmente, fisicamente, seja lá como for. E, portanto, na Igreja não é pior. Para mim, o que me pisa mais é ver que os bispos protegeram esses que abusaram, que não os chamaram, que não disseram não mais como sacerdote ou como seja. Isso é o que me pisa, que me magoa mais, mas eu tenho totalmente confiança na Igreja de Deus, porque Cristo diz, eu vos estarei convosco até o fim dos tempos. E também está a ver aqui com isto, que diz, Sim. O Filho do Homem virá. Quando houver estas grandes tempestades, estes grandes vendavais, isso às vezes é sinal de que Jesus está mais próximo. E aqueles que passam por isto, as vítimas também, mas mesmo os cristãos que passam esta vergonha, e a própria Igreja, que hoje em dia muita gente está a abandonar, e é um tempo de crise, e muitos se interrogam, não será esta a altura de abandonar a Igreja? Tu estás a dizer não é, porque não abandonar a Igreja? Não, porque a minha fé é em Cristo e na sua Igreja, e portanto, isto talvez é o tempo ainda mais que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer sacrifícios, que eu tenho que verdadeiramente renovar a minha fé em Cristo, porque a Igreja tem passado sempre por muitas crises. E há 500 anos a reformação do protestantismo, e que a Igreja ia acabar nesse tempo e muitos abandonaram. Mas como no Antigo Testamento havia sempre aqueles judeus que não abandonavam o seu Senhor. No tempo em que todos abandonavam para outras regiões, havia sempre aquele grupo que dizia, não, eu estou com Deus e Deus me há a proteger. E eu sinto a mesma coisa. Ok, então tu recomendas às pessoas que não deixem a Igreja e que intensifiquem a sua vida de oração. A vida de oração. Passar tempo com Cristo em adoração, passar tempo com Cristo em ler a Bíblia,
em ir à missa regularmente. Portanto, isto é que o tempo em que nós dissemos, quando é fácil, a nossa fé não é difícil, a nossa fé não é forte. É nos tempos como estes em que prova que nós todos temos humanos e todos podemos cair em tentação, que nós também temos caído em tentação. E é nesse tempo em que oramos cada vez mais forte. Tens esperança de que a Igreja vai sair deste tempo de crise mais pura, mais renovada e com mais vigor? Ou não tens esperança disso? Não, eu tenho esperança. Como na Reformação apareceu ordens como os jesuítas e todos, eu acho que isto vai ser um tempo, eu vejo muito nos jovens, eu vejo na Igreja de pessoas que se converteram à Igreja e que são tão fortes e que dão uma mensagem que vieram para a Igreja Católica porque verdadeiramente é essa a Igreja que Deus fundou. E o tempo disto é só um tempo de nos fazer mais fortes. Esses que não são fortes, que não oram, vão cair. E oxalá que nenhum dos nossos ouvintes, mas é um tempo de nós renovarmos a nossa vida espiritual. Yeah. E também há que pensar que a gente individualmente podemos não conhecer bem a Igreja Católica, mas o diabo conhece. O diabo conhece bem a Igreja Católica e sabe que é a Igreja de Cristo, é a única Igreja de Cristo que tem todos os sacramentos, toda a riqueza da graça de Deus está contida na Igreja Católica. E não há igreja mais perseguida pelo diabo, pelas forças do demónio, do que a Igreja Católica. E às vezes consegue grandes vitórias. As forças do mal conseguem vitórias. Mas dessas vitórias renasce sempre com mais força a Igreja, porque é uma instituição de Cristo e Ele prometeu estar com a Igreja até o fim dos tempos. E aqui, como podemos ver, caros amigos, eles estão a dizer que o tempo já se nos acabou. E aqui podemos ver que Jesus predisse, em linguagem um bocadinho apocalíptica, tempos difíceis para os seus discípulos em todas as épocas, e agora é um desses tempos. Mas antes de terminar de vez, nós quando vimos aqui gravar os programas, gravamos 3 de cada vez. Por isso é que vocês veem que a gente é sempre a mesma roupa durante 3 semanas. E o Jorge veio connosco, está gravando já há 3 semanas, hoje é o último dos 3 programas, e eu queria aqui publicamente agradecer ao Jorge ter vindo de Terlock e passar, e o estudo que é preciso fazer. A gente não aparece aqui sem mais nem menos a falar destas coisas. A gente prepara-se antes, e todo o tempo que ele levou. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. E, caros amigos, obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.